Sim, esse vídeo aqui é pra você. Pra você que já teve aquele relacionamento de merda, pra você que já teve um monte de dificuldade em outros relacionamentos, pra você que diz pras pessoas que nunca dá certo com ninguém, que é melhor ficar solteiro ou ficar solteira. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já falou isso, e eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, se você tá assistindo esse vídeo aqui, ou você tá no momento que você tá solteiro, ou você tá namorando alguém que ou você tá com muita dificuldade, ou você fala assim, caraca, eu não, eu já passei por isso daqui e eu não quero passar nunca mais. Sabe aquele tipo de pessoa que parece que a gente vive um ciclo vicioso, um troço do mal, que a gente acaba selecionando a mesmo tipo de pessoa? Você termina com um, aí aparece uma outra pessoa, você conhece e é o mesmo comportamento da outra, que é o mesmo, que é o mesmo, que é o mesmo. Você fala assim, cara, que inferno. Parece que é um karma, né? E parece que você tá vivendo um karma na tua vida que, porra, é sempre a mesma pessoa, sempre o mesmo comportamento. Você fala, não é possível. As pessoas só estão mudando de CEP, porque é tudo igual. Então, assim, isso já aconteceu com você, eu tenho certeza, né? E sabe o que acontece? Os relacionamentos que às vezes parece que começam diferentes, eles terminam sempre iguais, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades. E isso, gente, não é nenhum tipo de coincidência. Na verdade, é o seu inconsciente. Ele está repetindo alguns tipos de padrões que eu quero explicar para vocês no vídeo de hoje, tá bom? Então, se você me conhece, se você não me conhece, prazer, meu nome é Cláudio. Sou aqui o educador de vocês na área de desenvolvimento pessoal, para que de fato você se torne protagonista da sua própria vida. E eu sempre trago vídeos aqui reflexivos, vídeos um pouco mais práticos, com dicas e passos a passos. E assim, se você quiser melhorar um pouco do seu relacionamento, a sua vida, a sua carreira e tudo que você almeja na sua vida, fica aqui nesse canal, se inscreve, porque vai ter muita coisa boa e continua, e sempre tem muita coisa boa aqui, todas as quartas e sábados, beleza? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar de uma coisa chamada projeção inconsciente. Tá, isso daqui é coisa de psicologia. Eu não sou psicólogo e eu não vou ficar explicando exatamente o que que é isso daqui. Mas projeção inconsciente, na verdade, nada mais é do que um ciclo de repetição que a gente cria na nossa cabeça, sem a gente querer. Sem a gente querer. Muitos pensamentos que você tem na sua vida, muitos valores que você tem na sua vida, são criados de formas inconscientes. Ou seja, você não quis fazer aquilo, você não tinha a intenção de fazer aquilo ser um valor, se tornar um hábito, se tornar um pensamento na tua cabeça, mas você repetiu tantas vezes aquele comportamento que aquilo se tornou de fato uma jornada na tua vida, um mantra ali na tua vida que você segue a fogo e a ferro, tá? E funciona mais ou menos da seguinte forma: o que você não reconhece em você, você projeta nos outros, tá? Então, por exemplo, se você não encara suas inseguranças, você vai se atrair por pessoas que ativam essas inseguranças, que são pessoas inseguras. Ou seja, se você é uma pessoa nervosa, você vai acabar atraindo pessoas nervosas. Se você é uma pessoa ansiosa, você vai acabar atraindo pessoas ansiosas. Se você é uma pessoa estressada, você vai acabar atraindo pessoas estressadas. E é isso, tá? Então, você entender o sistema aqui. E o cérebro, ele, como é curioso, ele fica esperando um final diferente, né? Então a gente às vezes sempre quer a mesma coisa, estamos buscando sempre as mesmas pessoas com o mesmo comportamento, achando que em algum momento essa pessoa vai mudar e vai se transformar, vai virar tipo a metamorfose ambulante e isso não acontece. O final sempre é o mesmo. Vocês acabam terminando, acabam brigando e acabam não dando certo. Por quê? Porque normalmente essas pessoas têm o mesmo padrão que o seu. E aí, existem alguns tipos de projeção inconsciente que a gente tem na nossa cabeça. Eu vou falar de quatro aqui para vocês, que são quatro que normalmente eu já vi, eu já vivi e eu já fui um tipo desses de projeção aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? E eu quero que você preste bem atenção se você, opa, quero que você preste bem atenção se você já foi um tipo de projeção dessa que você tem na sua cabeça, tá? Então vamos lá. Primeiro tipo de projeção é a projeção da carência, ou seja, eu tenho certeza que você já conviveu com alguém assim, ou você já foi esse tipo de pessoa que você busca no outro aquilo que você não consegue dar para si. E aí o que acontece é uma pessoa extremamente carente, é uma pessoa que precisa de validação, é uma pessoa que precisa de atenção a todo momento, é uma pessoa que precisa de amor e carinho a todo momento. Quem já se relacionou com uma pessoa assim? Eu já me relacionei com uma pessoa assim, que ela achava absurdo, absurdo eu encontrá-la
pelo menos somente 3 vezes na semana. Ela achava isso um absurdo. Então, assim, é uma pessoa que, de fato, tem a projeção da carência. E ela queria que eu, ou você, ou quer que a pessoa supra aquela carência que ninguém vai conseguir suprir. Ninguém vai conseguir tapar aquele buraco que aquela pessoa tem. Na verdade, somente quem vai tapar aquele buraco é a própria pessoa. Então, de nada adianta a gente querer que a pessoa tape esse buraco, que ela assuma esse amor, essa atenção e preencha essa nossa carência, porque, de fato, sempre vai faltar. Então, a pessoa não vai dar conta e isso acaba atrapalhando demais. Por quê? Abra o olho quando você vê um tipo de projeção de carência assim. Se você é essa pessoa carente, recomendação: se entenda primeiro. Se preencha primeiro, para depois você querer algo com outro. Para mim, sempre foi um relacionamento não é um suprindo ou a necessidade do outro. É um somando com o outro. Só que os dois juntos são os dois sozinhos, estão completos. Você não precisa de alguém para tapar o seu buraco emocional. Você precisa de alguém para crescer junto com você, para evoluir, para te acalmar, para te apaziguar, para te trazer carinho, companhia, não para tapar um buraco ou preencher um buraco que tem dentro de você. Então, se você for esse tipo de pessoa carente, evita de procurar alguém agora e trata de curar a sua carência primeiro com você. Porque esse tipo de projeção, eu, quando conheço uma pessoa, quando eu estava solteiro, quando eu conhecia pessoas carentes, eu pulava fora rápido. Por quê? Porque é uma pessoa que vai me demandar muito tempo. E essa pessoa, ela não consegue demandar tempo para ela. Ela precisa dos outros. E isso é uma coisa que você precisa tratar em você, beleza? Projeção da carência é um tipo de projeção que, putz, cara, é muito famoso. Todo mundo conhece alguém carente, todo mundo já viu alguém carente, e talvez você seja essa pessoa carente que precisa se amar, se suprir para depois você conhecer uma outra pessoa. Entenda uma coisa, não existe metade da laranja. Você é uma laranja inteira. Você precisa ser uma laranja inteira e a outra pessoa é uma outra laranja, ou uma outra maçã, uma pera, uma uva, que quer que seja. Mas você não depende da outra. Você é uma laranja que faz um suco saboroso e delicioso. E a outra pessoa é uma outra fruta que faz um suco saboroso e delicioso. Vocês juntos fazem um suco melhor ainda. Mas se não tiver os dois juntos, tá maravilhoso. É isso que eu quero que você entenda. E essa é a primeira projeção, que é a projeção da carência, que eu acho que todo mundo conhece alguém carente, que é a mais comum nos dias de hoje. Segundo tipo de projeção, a projeção da sombra. E o que que é essa projeção da sombra? Na verdade, é aquele tipo de projeção que é o seguinte: imagina um comportamento que você odeia, tá? Pensa aí num comportamento que você odeia. Ah, uma pessoa teimosa, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que fala muito palavrão, sei lá. Pensa num comportamento que você odeia, que você fala assim, putz, cara, eu odeio esse tipo de comportamento. Normalmente, esses comportamentos que você não gosta na pessoa, você tem alguns parecidos. Então, essa projeção da sombra, a gente acaba se atraindo por pessoas semelhantes a gente que tem algum tipo de característica que nos irrita, que normalmente é uma característica que a gente tem igual ou a gente tem parecida. Então a gente acaba se atraindo pela pessoa que, putz, tem o mesmo hábito ou tem um hábito muito parecido de, tipo, teimosia. Você fala, putz, velho, tem pessoa teimosa dos infernos. E aí você fica irritada com essa pessoa, mas na verdade você também é uma pessoa teimosa. Começa a se analisar um pouco com isso. Minha recomendação para esse da sombra é você analisar o que mais te irrita nas pessoas. E aí você vai começar a analisar o que mais te irrita nas pessoas e aí você vai começar a olhar o que mais te irrita, porque normalmente o que mais te irrita nas pessoas é um espelho. E aí muitas coisas que te irritam, você tem esse comportamento. Então começa a tratar esse comportamento em você primeiro, para depois você querer buscar uma outra pessoa, beleza? Projeção do herói ou salvador. Putz, cara, essa daqui é fenomenal. Por quê? Eu já fui muito esse cara. Muito esse cara. Eu acho que talvez a projeção que eu mais fui foi a do herói ou do salvador, que é o seguinte, eu sempre tento levantar as pessoas. Eu sempre tento resgatar, eu sempre tento consertar, eu sempre tento melhorar as pessoas. Só que a verdade é o seguinte, eu tô tentando curar as pessoas, mas quem precisa de cura sou eu. Se você está tentando sempre curar, melhorar, extrair o melhor da pessoa,
talvez você não esteja extraindo o melhor de você. Talvez você não esteja se curando, se cuidando e se amando como você deveria. É uma verdade dura. É dura. Eu já passei para entender isso várias e várias vezes e eu volto, às vezes, até me olhar para isso novamente. Porque é um processo. E aí eu falo, Cláudio, você está tentando melhorar os outros, você tem que melhorar alguma coisa dentro de você que está faltando. Vamos começar a trabalhar você, para depois trabalhar o outro. O outro não precisa das suas melhoras, o outro precisa que você seja o melhor. Preste atenção nisso. Volto a repetir. Os outros não precisam que você melhore eles. Os outros precisam do seu melhor. Você entregando o seu melhor, dando o seu melhor, você faz as pessoas melhores. Eu demorei pra cacete pra entender isso. Perdi muitos relacionamentos por causa disso. Discuti muito com as pessoas por causa disso. Porque eu tentava sempre elevar, sempre tentar ser o motivador. Igual eu tô aqui no vídeo com vocês, mas às vezes a pessoa não quer. E aí? Ela não precisa estar com um coach, ela não precisa estar com um motivador toda hora do lado dela. Não precisa. Então a gente tem que entender isso e eu precisei entender muito isso. Será que você está tentando sempre querer ajudar, 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 crescer, 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 motivar, 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 inspirar as pessoas pra cacete? Às vezes, o que você está explorando nos outros está te faltando muito. Então, começa a entender isso. Será que você está querendo salvar os outros? Busca tentar se salvar primeiro, ok? E a quarta e última projeção que eu quero entregar para vocês, só um ponto. Tem mais projeções, tá? Eu não vou falar todas as projeções porque eu não sou psicólogo, mas eu tô falando das quatro mais comuns, tá bom? E a quarta e última projeção é a projeção do crítico. E essa daqui, putz, cara, eu já me relacionei com uma pessoa assim, é terrível. Que é o seguinte, é aquelas pessoas que elas te julgam, cara. Elas julgam os seus comportamentos e ela acaba te trazendo cicatriz, ela acaba expondo cicatrizes que você queria esconder. E isso é muito ruim, porque às vezes é uma falha sua, uma coisa que você sabe que você precisa trabalhar e a pessoa tá levantando, tá botando à tona uma coisa que você não gosta. E já tive um relacionamento com uma pessoa assim, horrível, é muito tóxico, porque pra mim, e aí sendo bem honesto com vocês, pra mim, eu, Cláudio, a projeção do crítico pra mim é a pior, porque ela acaba expondo uma coisa que às vezes você quer esconder e às vezes é uma coisa que você não quer trabalhar. E muitas das vezes, quando você tá com essa pessoa, é porque de fato você é muito crítico com os outros. Você talvez não exponha tanto essas críticas, mas muitas vezes você expõe com familiares, com amigos, com profissionais de trabalho. Você expõe essas críticas aos outros e você não percebe que você está magoando as pessoas. Então, antes de você querer buscar alguém e falar assim, putz, essa pessoa é extremamente crítica. Às vezes você está com alguém extremamente crítico, tá? Começa a olhar, porque às vezes você também é muito essa pessoa crítica. Tá? E como que a gente quebra esse ciclo, né? Esse padrão? Fala, Cláudio, eu não quero me relacionar com mais ninguém assim. Eu não quero estar com mais gente assim, com essas projeções horrorosas. Eu não quero mais estar com essas pessoas. Eu quero que você preste atenção em três coisas que eu vou passar para vocês aqui, tá bom? Simplesmente três coisas. Primeira coisa, eu quero que você tenha consciência de você e da pessoa que está do seu lado ou das pessoas com quem você se relacionou. Por exemplo, se você se relacionou com pessoas carentes ao longo de toda a sua vida, entenda que será que você está tentando preencher alguma coisa que as outras pessoas estão demandando de você? É uma coisa que você tem que refletir. A consciência é o ponto fundamental, porque muitas vezes você acaba se relacionando com uma pessoa porque você tem uma dessas projeções aqui que eu estou trazendo para vocês. Não significa que você tenha elas, mas significa que às vezes você pode ter outras. Então você tem que começar a procurar outras projeções de relacionamento, porque talvez você tenha algum tipo de projeção que você tenha que tratar. Porque normalmente a gente, quando se encontra com alguém, quando a gente gosta de alguém, a gente é muito parecido. Por mais que em algum momento que vocês estão brigando, você fala assim, ah, eu odeio essa pessoa, a gente tem nada de igual, a gente é tudo diferente, mas as características são muito parecidas se você botar um profissional para analisar, ou uma pessoa de fora para de fato analisar, são pessoas muito parecidas, tá? Então, primeira atividade que eu quero passar para vocês é assim, tenha autoconsciência.
por que que você tem esses comportamentos, identifica o porquê que você se separou de outras pessoas, para você entender o padrão dos comportamentos que as pessoas tinham para você tratar você, para você trabalhar o seu eu, para que de fato você tenha um relacionamento melhor para frente. Segundo ponto, é você entender que você não tem azar, não é um karma na tua vida, não é que você tem um dedo podre, é o seu inconsciente pedindo atenção. Nada mais é do que o seu corpo, a sua mente, a tua alma falando o seguinte: tá na hora da gente se tratar. Tá na hora da gente se cuidar para depois, quem sabe, a gente conhecer uma pessoa. Muitas vezes você entra num relacionamento e você não tá preparado emocionalmente, psicologicamente, financeiramente. Você não tá preparado. E aí você entra no relacionamento de cabeça, e aí você acaba se envolvendo, e você acaba se atrapalhando, e você acaba atrapalhando o outro, e isso acaba atrapalhando todo o contexto. Então tem a responsabilidade de você entender que, tipo, não é um dedo podre, não é um azar, não é um karma, não é um inferno na tua vida, mas é você compreender de que você tem responsabilidade nisso, e você precisa se tratar primeiro para depois conseguir ter um relacionamento de qualidade, tá? E o terceiro ponto é você reprogramar a tua vida. Ao invés de você ficar buscando pessoas, ao invés de você ficar buscando a metade da sua laranja, cara, se preencha, porra. Trabalhe suas necessidades emocionais, trabalhe a sua inteligência emocional, trabalha você, o seu eu, os seus gostos, os seus desejos, as suas coisas. Eu sempre falo para os meus amigos, eu tenho um amigo que terminou ele recentemente, e eu falo com ele, cara, primeiro, antes de você buscar alguém, primeiro trabalha você, cuide de você, valorize você, faça as coisas que você quer. Cláudio, eu não sei o que eu gosto, vá descobrir, como eu falei nas lives que eu tenho feito. Caralho, vai descobrir o que você gosta, velho. Porque às vezes você nem sabe o que você gosta, viveu tanto tempo no piloto automático, gostando que a pessoa que estava do seu lado gostava, que você nem sabe mais o que você gosta. Às vezes você tá tão viciado na rede social que as pessoas falam que é uma parada maneira, que você vai ver o que os influenciadores falam, que você esquece o que você gosta, a tua essência. Então vai buscar a parada que faz sentido pra você, porque assim você começa a quebrar esse ciclo. Porque quando você muda o que tá dentro, a tua forma de se relacionar com o mundo muda completamente. Eu digo isso porque eu sou, cara, vivido disso. Vivido, tá bom? Então, assim, no fundo, não é que você atrai sempre o mesmo perfil de gente. É que você se coloca sempre no mesmo papel. Muitas vezes você não se cuida, não se trata, não se trabalha, não se ama, não se valoriza, não se entende. E aí você acaba conhecendo sempre padrões de pessoas que vão tapar aquele buraco que tá te faltando ser preenchido. Então, não seja uma coisa que eu gosto muito de um cara que é o Pedro Calabres, faço essa menção honrosa sempre a ele quando eu posso, que é não seja uma lata de lixo emocional, que você sempre vai estar recebendo só porcaria dentro de você. Então, assim, primeiro é você não ser uma lata de lixo para ficar recebendo as coisas, ficar recebendo migalha. Seja você, goste de você, se entenda, se valorize, se ame, porque a partir daí as coisas melhoram. Sabe por quê? Eu acho muito fantástico uma vez, eu não lembro quem disse isso, mas eu achei, pô, maravilhoso quando eu li ou quando eu escutei, que é o seguinte, cara, os opostos não se atraem, porque eles de fato não se atraem. Quem se atraem são os semelhantes. Os semelhantes se atraem. Ou seja, se você não fuma e você repudia quem fuma, você não vai se atrair por quem fuma. Se você gosta de tomar banho, escovar os dentes e passear e viajar, você vai se atrair por esse tipo de pessoa. Você não vai se atrair por uma pessoa que vai ficar em casa o dia inteiro jogando videogame. Porra, então começa a entender que você se atrai pelos seus semelhantes. Então, muitas vezes você está se relacionando com uma pessoa que o comportamento dela, às vezes você, depois de um tempo, vê que te incomoda, é porque você tem. É porque você tem. Porque você não soube trabalhar. E aí a minha pergunta para o vídeo para vocês é o seguinte: você está pronto para parar de repetir esses padrões e finalmente escolher ser diferente, se amar, se entender, se valorizar? É isso que eu queria para o vídeo de hoje, beleza? Então, se você gostou do vídeo de hoje, peço para você deixar um joinha, compartilhar esse conteúdo com as pessoas que fazem sentido, que vivem naquele ciclo de relacionamento nojento e problemático.
E se inscreva no canal, deixa um joinha, comenta aqui se você tem algum desses 4 padrões que eu te falei, mas se você não tiver, não se incomode, às vezes você tem algum outro tipo de padrão que faz mais sentido, então busque na internet que tipo de padrão, se você acha que você tem algum padrão diferente, mas esses 4 são os 4 mais básicos, os 4 mais normais que normalmente a gente acaba vendo se repetir aí com os psicólogos, com os terapeutas e tudo mais, beleza? Então, no mais é isso, muito obrigado aí pela sua audiência, se você ficou até o final desse vídeo aqui, que ficou até um pouco extenso, mas espero que você tenha gostado e que tenha feito sentido, tá bom? Que você encontre pessoas melhores e, além de tudo, que você se encontre e se ame muito mais, porque você merece se amar, ok? Um beijo grande pra você e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.